Amados, quem estava aqui hoje de manhã? Levante a mão para eu saber. É uma porção espalhada aqui no meio de vocês. Nós falamos a respeito do sangue, o valor do sangue. O valor do sangue no mundo espiritual. Nós falamos a respeito de um sangue muito especial. Se o sangue, de maneira generalizada, geral, já tem uma repercussão espiritual quando ele é derramado, especialmente quando ele é derramado com um propósito, com uma intenção, o sangue derramado fala no mundo espiritual. E hoje de manhã nós tocamos nesse assunto, porque quando o Senhor Jesus decidiu fazer o seu papel sacerdotal, Ele trilhou o caminho da cruz, amém, queridos? Ele estava fazendo o seu serviço de sacerdote. Veja bem, ele disse para o papai assim: papai, eu vou como sacerdote. A carta de Hebreus fala sobre isso. Hebreus é isso purinho. Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que mesmo sendo glorioso, veio como homem. Hebreus fala sobre este homem sacerdote, sumo sacerdote, o mais importante dos sacerdotes, que veio nessa terra, o Filho do Deus vivo, que veio fazer um serviço precioso aqui. Você sabia que o culto em inglês, um dos termos que é, um termo que é usado no inglês é service, é serviço. Quando Deus usou a Moisés e a seu irmão Arão para chegar diante do faraó, e Arão, que era o porta-voz de Moisés, para dizer assim, ó: deixa o povo de Israel, os israelitas saírem, para que eles possam adorar no deserto. A palavra ali tinha a ver com um serviço de adoração. Pois bem, Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo quando ele, como sumo sacerdote, se colocou parecido, semelhante a nós. Semelhante o quê? Sujeito às nossas fraquezas, amém, queridos? Ele se colocou nesse lugar. Ele se despiu de atributos da sua divindade, porque o Filho de Deus é Deus, amém? E quando ele diminuiu, no sentido de assumir a figura humana, ele diminuiu. Em sua natureza ele permaneceu divino, mas ele assumiu a figura humana. Ele precisava do Espírito Santo para que ele entendesse como era o coração do homem. Então ele recebia a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria do Espírito Santo para conhecer aquilo que estava lá. Ele precisava dos dons do Espírito Santo para operar aqui na terra o seu sacerdócio. Vocês estão entendendo? E desde o começo, desde Gênesis, Deus mostra que existe uma moeda espiritual. E essa moeda é o sangue. Este mesmo sangue que é uma moeda, porque ela tem um valor, o sangue tem um valor no mundo espiritual. Este mesmo sangue que é uma moeda também é uma chave de acesso. O sangue derramado acessa a divindade. Por isso que o altar, quando Deus estabelece o altar, Ele estabelece o sacrifício que tem o derramamento de sangue. Porque o derramamento de sangue traz as chaves do sacerdócio para que a divindade seja alcançada. Amém? Vocês estão entendendo? Não me deixa sozinho aqui, queridos. Eu estou procurando me concentrar ao máximo aqui, né? Mas mesmo que eu fale bem sério, você pode descontrair, não tem problema, só presta atenção. E todo este trabalho dele, Deus veio falando desde Gênesis. Ele profetizou o sacerdócio de Jesus já para Adão e Eva. Em Gênesis 3,15, ele falou assim para a mulher, e diante de Adão também: de ti, mulher, vai nascer o varão que vai pisar a cabeça da serpente, e a serpente vai morder o seu calcanhar. Já estava anunciando o evangelho ali em Gênesis. E também já estava anunciando que um homem nasceria com um papel espiritual muito importante. E as pessoas que têm um papel espiritual importante na face da terra são sacerdotes. E aí Jesus veio ministrar. E o que é que ele ministrou?
Ele ministrou a si mesmo como sacrifício na cruz. O seu sacerdócio foi impecável. Ele foi tentado em tudo, diz Hebreus, mas em nada ele pecou. Essa é a grande diferença. Todos os sacerdotes de Deus que vieram antes dele, eles tinham o seu próprio pecado. Então, quando eles iam entrar lá dentro do tabernáculo, eles precisavam oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Agora Jesus não tinha pecado e ele ofereceu a ele mesmo no lugar de toda a humanidade. Um sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus sem mácula, sem defeito. Não havia dolo nenhum, nem nas suas palavras. Tudo que ele fazia, que ele falava era reto. Mesmo quando ele era tentado assim como nós, porque o nosso sumo sacerdote diz lá em Hebreus, ele se compadece de nós, lá no capítulo 9. Ele se compadece de nós porque ele foi tentado, ele sabe o que é sofrer e padecer na carne. Ele sabe. Mas ele ainda assim não pecou, amém, queridos? E isso é tremendo, porque ele poderia ter pecado. Ou então ele poderia ter levantado a mão e falado, chega, basta. Tem muita gente com coração duro, eu estou decepcionado. Anjos, comecem o serviço. Mas ele não fez isso, ele continuou seu serviço sacerdotal, de trazer pessoas. Por isso que ele diz, quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a ele, amém? Ele sabia o papel que ele tinha, e ele não abriu mão até o fim, de atrair pessoas até ele, e quem se achega até o Filho, pode se achegar até o Pai. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele estava falando de todo o processo que o sacerdote fazia lá no tabernáculo de Moisés, para chegar até o Santíssimo Lugar, caminho, verdade e a vida. Ele falou, para você chegar, ele estava parafraseando, dentro deste contexto, para você chegar diante da Arca da Aliança, o lugar onde Deus se manifesta e se torna propício, com graça, com perdão de pecados, para você se achegar, você precisa vir ao sumo sacerdote. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Amém, queridos? Em Lucas 23, é isso que está acontecendo. O caminho da cruz, o altar terrível, erigido por Jesus. Em Lucas 23 está escrito que ele estava ali, se preparando para o seu martírio. O médico Lucas também escreve, inspirado pelo Espírito Santo, que ainda dentro dessa preparação, ele estava no jardim da prensa de azeite, no Getsemane. E a pressão e opressão que havia sobre ele, por causa do pecado dos outros, não dele, mas a pressão e opressão da história de pecados da humanidade, de todos os tipos e profundidades, essa pressão fez com que Jesus transpirasse, entrasse em um estado terrível, a ponto de transpirar sangue, e Lucas descreve que esse sangue tocou a terra, e ainda assim ele não abriu mão do seu papel sacerdotal, amém, queridos? E quando finalmente o processo de tortura, que é muito maior do que aquele que os filmes mostram, quando o seu processo de tortura finalmente terminou, a primeira fase dele foi terminada, dos chicotes, das varadas, da humilhação, da coroa de espinhos e tudo aquilo que nós já sabemos um pouco melhor, porque é uma parte mais conhecida da Bíblia de todos nós. Finalmente ele vai para o Monte da Caveira, chamado Gólgota. E ali, ele faz ali o seu altar de entrega, de sacrifício. E ele vai derramando o seu sangue em todo o processo. Em todo o processo ele vai derramando seu sangue. Mas por que ele fez isso, irmãos? Ele estava olhando o propósito da sua missão.
Ele via você e eu sentados aqui. Mas ele olhava o propósito da sua missão também. Ele via assim que se eu passar essa fase, e foi difícil, ele orou por 3 vezes para que Deus passasse aquele cálice, e era o cálice da ira de Deus. Ele estava levando sobre si a justiça, porque a ira de Deus não é injusta. A ira de Deus é fundamentada na justiça. Deus só executa a sua ira porque Ele é um Deus santo e justo. E Jesus estava levando, então, Ele falou assim: Senhor, papai, se puder, passa de mim esse cálice. É muito pesado. E Ele orou 3 vezes. Quando a coisa está pesada, a gente ora mais de uma vez a mesma coisa. Eu gosto de dizer isso, porque tem uma oração de repetição que Deus não se importa. É essa, quando você está no aperto e você clama de novo, e você clama de novo. Amém, queridos? Com essa Deus não tem problema, mas aquele religioso que fica só repetindo, aí Deus tem problema com isso. Mateus capítulo 6. Então ele se apresenta, ele mesmo é o sacerdote, e ele mesmo é o sacrifício, e ele é crucificado. Irmãos, a Bíblia diz que ele foi crucificado e o sangue derramado gerou algo no mundo espiritual. A Bíblia diz que um terremoto foi até o santuário terreno, onde tinha um véu grosso que você e eu, que nós não conseguiríamos rasgar. Bem grosso. Chama véu, mas não é um véuzinho. Não era um véu fininho. Aquele que havia sido estabelecido lá no tabernáculo de Moisés, agora havia o véu no templo, construído de pedras mesmo. Mas o terremoto entra este lugar de pedras, que para Deus não é nada. Você está me entendendo? Não é nada em que sentido? O que são as pedras se foi Ele mesmo que criou, entendeu? E Ele, através do sangue derramado, eu estou fazendo uma ponte com o sangue, porque o sangue gera poder no mundo espiritual. Nesse caso era o sangue do Filho de Deus. O terremoto fez com que um movimento ocorresse, e o véu foi rasgado de cima para baixo, dizendo assim: Deus está dando acesso ao santíssimo lugar através do sangue do seu próprio Filho, sumo sacerdote. Ele está dando esse acesso. Só que para que esse acesso acontecesse, irmãos, algo mais precisava ocorrer, porque se Jesus ficasse na sua morte, Ele não cumpriria as profecias. As profecias de que o santo de Deus não veria corrupção na sua morte. Corrupção não é aquele negócio que os políticos fazem também, mas é a corrupção no sentido, ele não ia perecer, apodrecer na morte. E se ele ficasse naquele túmulo comprado por José de Arimateia? E se ele ficasse lá? Se a vida não entrasse novamente nele, naquele corpo, porque a Bíblia nos relata que ele deixa o seu corpo e desce até o centro da terra, até o inferno. E ele toma para si a autoridade da morte e do inferno. Ele toma para si. Por isso alguns irmãos gostam de dizer a chave, porque lá em Apocalipse fala, ele tem autoridade, ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem a chave, ele tem autoridade. Ele pode abrir e ninguém fechar, ele pode fechar e ninguém abrir. Ele tem autoridade, porque ele conquistou essa autoridade. O seu serviço, a sua oferta foi válida, mas ainda assim ela só ia ser chancelada se ele descesse e subisse de volta para o Pai. Quando ele sobe de volta para o Pai, lá em Hebreus está escrito que ele entrou em um tabernáculo não feito por mãos, não feito por pessoas dessa terra, por material dessa terra, mas o tabernáculo eterno nos céus ele entrou. E agora ele vem para mostrar para o papai o seu serviço sacerdotal. Eu vou usar mais dessa expressão hoje. E o seu próprio sacrifício.
o Cordeiro de Deus. E quando ele se revela, então, ele cumpre o seu propósito, ele chancela, ele recebe o carimbo de Deus. O que é que acontece, queridos? Agora Deus pode ressuscitá-lo dentre os mortos, amém? Sabe quando a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, que você precisa acreditar que ele ressuscitou? Irmãos, todo o evangelho é vão se você não acreditar que ele ressuscitou. Ah, é, pastor, é assim, de boa, claro que eu acredito. Eu estou falando de todo o seu coração. Eu me lembro quando eu estava recebendo o evangelho pelas primeiras vezes, a loucura que isso soava. Eu vou te dizer, irmãos, quando eu tentava raciocinar em cima daquilo que eu estava ouvindo, e era uma pessoa de carne e osso, assim como eu sou de carne e osso, estou falando para vocês aqui em português. Era uma pessoa em português também, eu estava em São Paulo ouvindo o evangelho. E eu ouvia ressurreição, ele levantando entre os mortos. Eu não conseguia conceber com a minha mente. Mas aí o milagre aconteceu. Eu disse, eu creio, mas eu creio. Eu não sei como, eu não posso explicar. Mas se está escrito, se essa é a verdade, eu creio. Quando eu criei na ressurreição, as coisas começaram a mudar. Todo o serviço de Jesus para chegar na cruz, não foi para ficar na cruz. Vocês estão entendendo? Tudo que ele fez, que ele passou, que ele sofreu, não foi para permanecer lá. Se no sábado, ele estava visitando o inferno, no domingo, pelo Espírito Santo de Deus. Aí que está, irmãos. E esse negócio é maravilhoso demais. Aquele corpo que estava inerte, morto, revive. E não apenas revive, uma transformação começa a acontecer. Ele não ia levantar apenas assim como ele era antes. Agora ele se levanta e ele é glorificado. Glorificado. Há uma transformação naquela matéria física que ele tinha, porque ele foi gerado no ventre de Maria. O Espírito Santo colocou ele no ventre de uma mulher para que ele tivesse a parte humana. Vocês estão entendendo? Mas aquele corpo humano agora está sendo transformado em um corpo glorificado. Irmãos, quando você acredita na ressurreição, você acredita que é exatamente isso que vai acontecer com você também. Ah, meus irmãos, vai acabar esse problema com os quilinhos a mais aí. Em alguns casos com os quilinhos a menos, né? É uma minoria, mas tem uma galera que não consegue engordar de jeito nenhum. Tem gente que come e não engorda, sofre com a magreza. Existe isso. Pois bem, esses problemas, o nosso corpo vai ser mudado. Mas esse é o milagre. Deus vai entrar em cena. Deus vai entrar em cena. Lá em Tessalonicenses está escrito assim: para você que estiver acordado, se a gente estiver vivo aqui no arrebatamento. Isso é bem legal. Nós vamos ser transformados enquanto Ele nos eleva para os céus. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Então, naquele encontro com o Senhor, o nosso corpo físico vai ser revestido de glória. As nossas células, os nossos tecidos, os nossos sistemas, os nossos órgãos vão ser transformados em glorificados. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele fala sobre o templo do Espírito Santo, e ele fala sobre santidade. Isso está tudo escrito aqui, irmãos. É que eu estou até com medo de pegar aqui, que o negócio está bom, está fluindo, eu vou deixar, tá bom? Eu ia ler, ia fazer um negócio mais bonitinho, mas deixa quieto. Deixa quieto. Ele diz assim: vocês precisam se santificar, porque vocês são o templo, o lugar da morada do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus do meio dos mortos
É esse que mora em vocês. O Espírito da ressurreição é esse que traz vida para dentro de vocês. E essa vida não é uma vida intelectual meramente, não é uma ideia, não é um conceito. Ela é vida poderosa, transbordante, abundante, eterna, ativa. E hoje ela se revela sim em você, do jeito que você está aí. Mas haverá um dia que este Espírito vai resplandecer e te transformar de dentro para fora. E é por isso que a capetaiada está com medo da gente, irmãos. Porque nós temos o penhor da promessa. Quando Jesus nos prometeu, quando o papai nos prometeu, ele nos deu a garantia. Penhor é a garantia. Ele te deu a garantia. Sabe qual que é o maior trabalho dos demônios nessa terra, nessa vida, no que você está vivendo agora? É te deixar alheio a essas coisas que eu estou te falando, para que você não entenda que tipo de espírito está em você. Tem espírito em mim, pastor? Eu não gosto desse negócio. É o Espírito Santo. Espírito Santo é esse. Só tem 2 espíritos em você, irmãos: o seu e o Espírito Santo, amém? Se tiver outro, vai ter que sair em nome de Jesus. O Espírito da ressurreição, o mesmo que ressuscitou a Jesus, o mesmo que escreveu a Bíblia. Você acha que esse Espírito tem dificuldade de trazer uma revelação para você? Irmãos, quantos de nós ficam correndo atrás, não é verdade? Assim, ó, aonde que tem um profeta usado em palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação, profecia, aonde tem um profeta, aí corre atrás. Tudo bem que isso gera curiosidade e que é muito legal estar num culto com aqueles irmãos que sabem até o RG dos outros, né? Tem uns irmãos que são assim, irmão, desse jeito. Tudo bem, querido, e Deus usa, é bom. Mas você tem um Espírito morando em você, que é o dono de toda a revelação. Quando Ele te chama para o quarto, quando Deus te chama para o quarto, na verdade o que Ele está dizendo? É porque eu vou revelar os meus segredos a você, pequenino. O problema é que para ir para o quarto, se ajoelhar, quando ninguém está vendo, aquela coisa toda, se humilhar ali, né? Tem que ser pequenino mesmo. O problema é que quando a gente é grandão demais, a gente acha que a gente é até melhor que Jesus. Se Ele mesmo se retirava para orar, para cultivar aquele ambiente entre Ele e o Pai através do Espírito. A promessa está feita, irmãos, e o que nos espera é tremendo. Você sabe que Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele não ressuscitou e subiu logo ao céu. A Bíblia nos relata que Ele permaneceu por 40 dias ensinando. O ensino profético bíblico, ele é maravilhoso. Ele ficou 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Tem vezes que a gente cansa de ouvir uma mesma mensagem 2 vezes, né? Ele ficou 40 dias falando do reino. Jesus gostava dessa mensagem. Sabe qual que era a pregação de Jesus? Reino de Deus. E hoje qual é o tema? O pessoal da mídia me pergunta, né? Eu amo vocês são uma bênção. O pessoal me pergunta: pastor, qual que é o tema? Criaram até o grupo, não deu certo, porque a gente não postava o tema lá, irmãos. Pastor, qual é o tema? Aí eu, às vezes eu me esforço, até escrevo o tema, esqueço. Daí, hoje o tema é o Espírito da ressurreição. Jesus só tinha um tema na pregação dele. O meu tema é o reino de Deus. E aí quem não gostava, quando o pessoal estava ficando assim, eu ia usar até um termo indevido aqui. Quando o pessoal não estava gostando mais mesmo, estava sem paciência, ele falava: quer ir embora? Você não gostou do que aconteceu, do que eu falei a respeito do reino de Deus? O reino de Deus é assim. Vai ter que tomar tua cruz, me seguir,
negar a si mesmo para poder me seguir. Vai ser todo dia, todo dia. Gostou dessa paráfrase que eu parafraseei aqui, né? Jesus falava um pouco diferente disso, né, irmãos? Mas vocês estão pegando, né? Vocês estão sintonizando, certo? Pessoal aí de trás também, amém? Glória a Deus. Reino de Deus por 40 dias, ele havia ressuscitado, ganhou um novo corpo, transformado, mas ele vem, ele tem capacidade de conversar, ele raciocina, ele pensa, ele continua criativo. É esse corpo que nós vamos receber. Enquanto eu falar dele, você se imagina lá, amém? E aí o que ele fazia? Ele vinha ter com os discípulos, ele comia na praia um peixinho feito na brasa. Você com corpo, olha a boa notícia para aqueles que gostam de comida, não é? Com o corpo glorificado você vai poder comer ainda, amém, querido? Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 19, fala a respeito da maior festa da história do universo. Eu gosto de colocar o termo assim. É festa, é júbilo, é muita alegria, é a festa mais bonita de todas, nunca houve e nunca jamais haverá. É o casamento de Jesus, Apocalipse 19. Aleluia. E nessa festa vai ter banquete. Como, pastor, se nós, espirituais, como é que nós vamos comer então? Com o corpo glorificado você pode comer, meu irmão. Deixa eu te dizer, Jesus teve uma vez que os discípulos, era mais recente a ressurreição, eles ainda estavam meio perdidos. Às vezes a gente fica assim perdido, dentro da igreja e perdido, né? A gente tem a Bíblia na mão e está perdido, não completamente, mas um pouco perdido. E aí eles estavam reunidos, amedrontados, porque Jesus havia sido crucificado há pouco tempo, ele ressuscitou, mas as notícias ainda eram frescas, vieram mulheres falando, e eles não davam muito crédito porque as mulheres falavam. Eu não sei se é porque se elas falavam demais, ou eu não sei. Que piadinha, né? Idiota. Vocês me perdoem. Mas eles não deram crédito. E as mulheres estavam dizendo, não, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas como? Ele acabou de morrer. Não, eles também não concebiam. E aí eles estavam fechados em um determinado lugar, porta fechada. O evangelista Lucas, novamente Lucas, ele descreve, porta fechada, e ele apareceu no meio deles. Agora você imagina essa cena. Eles estão lá, né, tentando ser crente, aquele negócio, cara, como é que nós vamos segurar a peteca, o negócio está feio, nosso mestre foi crucificado, e eles até pouco tempo estavam brigando, quem que vai ser o maior. Você sabe como é que é, turma, gente como a gente, né, irmãos? Quem que vai ficar no lugar dele? Quem vai ficar no lugar dele? Quem vai ser o maior? Quem que é grande nesse reino? E aí ele dava chapuletado na turma, falava, é o menor, o servo. Lembra dessa história? O apóstolo Juscelio trouxe aqui com muita propriedade naqueles dias, nesses dias que ele esteve aqui. E aí Jesus aparece ali, eles estavam juntos, e eles, ele falou, calma gente, sou eu mesmo. Sabe qual é a prova? Olha a marca do meu sacrifício aqui. Furo nas mãos e no meu lado. Pode tocar, porque eu não sou um fantasma. Eu tenho carne e osso. Então qual que é a notícia para você? O corpo que você vai receber, ele vai ter carne e osso, vai ter um monte de outras coisas, só que vai ser glorificado. Aleluia. O corpo que você vai receber tem carne e osso de alguma matéria celestial. Eu não sei como é que é esse negócio. Eu vou descobrir, eu vou perguntar bastante isso para Jesus. Amém? Mas você vai poder sair daqui e estar lá numa velocidade que você não tinha antes. Ai, pastor, que negócio que... estou te falando, Jesus apareceu no meio deles. Leia o Evangelho de Lucas. Você sabe que quando haviam mais ou menos 500 testemunhas, o apóstolo Paulo descreve isso. Jesus começou a flutuar assim, irmãos. E ele não fazia meditação transcendental, não fazia. Ele não praticava levitação, não praticava. Jesus não tinha nenhuma dessas práticas pagãs. Como é que ele começou a sair do chão? E você pode até dizer assim, né? Deus, papai estava puxando ele para cima. Amém, tudo bem. Eu gosto dessa explicação, é legal. Mas tem uma outra também.
você no seu corpo glorificado, você vai poder acessar regiões que antes você não acessava. Posso ouvir um amém? Você quer falar amém quando você entender melhor, né? Eu entendo como é que funciona, eu sei. Eu também sou bem assim, bem cri-cri, entendeu? Irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse assim em João capítulo 14, eu vou na frente. Eu vou na frente, sabe por quê? Porque eu vou preparar lugar para vocês, amém? Aí a gente fica pensando, aquele negócio, não, ele está dizendo assim, ó, existe uma cidade preparada por Deus, chamada Nova Jerusalém, amém? Nós com o corpo glorificado vamos acessar essa cidade, meu irmão, porque lá não entra pecado, lá não entra nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de impureza, e nós nesse corpício aqui, ó, é difícil, né? Você sabe que tem uma natureza dentro de você, na região da sua alma, ligada no teu espírito ali, não dá para definir muito bem, é uma parte difícil de você mapear, aonde reside a natureza do pecado. E a natureza do pecado, você luta contra ela todos os dias. Por isso que o apóstolo Pedro fala assim, vocês têm que se santificar no procedimento de vocês, gente. Em todo o vosso procedimento. Por isso que ele repete um trecho do Antigo Testamento. Sejam santos assim como o Senhor, o vosso Deus é santo. Deus disse, sejam santos assim como eu sou santo. O processo de santificação, Deus também coloca uma responsabilidade na nossa mão. Porque Ele sabe o Espírito que Ele entregou a nós. Ele sabe aonde Ele quer chegar. Ele sabe onde Ele quer chegar. E até lá, pastor, o que é que eu vou fazer? E o que eu vou fazer? Eu não recebi ainda o corpo glorificado. É justamente isso. Você vai entrar num caminho de santificação e entender o seu papel sacerdotal na face da terra. Amém? Quando Ele derramou o sangue dele, na realidade, antes dele derramar, ele já estava ministrando como sacerdote. E o que ele fazia? Quando ele dizia assim em João capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o que ele está dizendo? Eu conduzo as ovelhas. Que papel é esse? Esse é o papel do pastor. É o papel do sacerdote. Até o santíssimo lugar. Amém, queridos? Vocês estão entendendo que esse ambiente perfeito, esse jardim de Deus, ele existe. Ele existe. Este ambiente, ele existe, está escondido em Deus. A árvore da vida está escondida em Deus. Em Cristo Jesus nós acessamos esses lugares. Esse lugar. E Ele nos conduz, e Ele nos ensina em João capítulo 10, porque Ele estava dizendo, esse é o legado que eu vou deixar para vocês. Vocês vão conduzir outras pessoas. Enquanto você espera para ser glorificado, para ser arrebatado, enquanto você espera, você se santifica. Lá em Apocalipse, no final do livro, se eu não me engano, em capítulo 22, tem aquela palavra que fala a respeito dos impuros, vão ficar mais impuros ainda. Quem está sujo vai se sujar mais. E quem está limpo vai se limpar mais. No fim dos tempos, esta é a palavra liberada sobre nós. Sabe o que eu quero dizer? Não é para a gente ficar, meu Deus do céu, né? Temor é bom. Temor gera santidade. Mas eu estou dizendo assim, não é aquela preocupação de peso. É uma palavra de bênção para nós. Porque se você ama o teu Senhor, se você tem sede, você tem fome dEle, você ama Ele por Ele ser santo e justo, então você ama o processo de santificação. Você vai se limpar muito mais. Você vai se limpar muito mais. Aleluia, eu vou fazer isso também. Nós vamos identificar aquilo que procura fazer separação entre nós e o nosso Deus. Aquilo que procura macular o nosso sacerdócio. Porque quando Ele liderou o caminho para a cruz, e quando Ele ressuscitou, Ele estava dizendo, eu estou fazendo para mim uma nação sacerdotal. Irmãos, todos nós que vamos assistir diante do trono, por isso que eu estou dizendo, sem santidade ninguém verá a Deus. Aqueles que vão assistir diante do trono, todos terão um serviço de adoração e um serviço sacerdotal. Na verdade, as duas coisas estão juntas.
Quando você vê na Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, Jesus se revelando ao apóstolo João, o mais velho dos apóstolos, dos patriarcas ali, dos discípulos dos discípulos dos apóstolos, fugiu a palavra. O apóstolo João, quando Jesus se revela a ele, Jesus se revela, você se lembra do capítulo 1 de Apocalipse? Eu me virei para ver quem é que estava falando comigo, que era uma voz tremenda. Aí ele se virou, quando ele se vira, ele vê Jesus glorificado. Aleluia, eu amo essa passagem. Me dá forças para continuar, amém, irmãos? Sabe o que te dá força para continuar? É a revelação da Bíblia e do Espírito Santo, amém? Se você estiver fraquinho, come da presença dEle, come da palavra dEle, você vai ficar fortinho, amém? E João se virou para ver quem é que estava falando com ele, e ele viu um homem, a roupa dele era branca e comprida, ele tinha um cinturão de ouro diferenciado, na altura do peito, em vez de um turbante, ele tinha os cabelos brancos. Sabe como que Jesus se revelou ali? O sumo sacerdote, o grande elo com Deus, a revelação de Deus Pai através do Filho. Ele se revelou como sacerdote. Por isso que ele diz ali assim, João, agora você vai escrever as minhas igrejas. Ele continua preocupado em ministrar a igreja, e ele levanta o João como um profeta, mas também como um sacerdote para ministrar a igreja, amém, queridos? É isso que ele faz conosco aqui na terra. Eu não sei o nível que você teve, não sei mesmo, de experiências, de êxtases espirituais, de visões espirituais, e visão espiritual deve ser um alvo na nossa vida, deve de ser, visões dadas pelo Espírito Santo, porque a marca do Espírito Santo que habita em você, Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2, a marca é sonhos, visões e profecias. Posso ouvir um amém nessa noite? Vocês me deixaram sozinho por uns segundos aqui. A era do Espírito Santo de Deus, que ele inaugurou há 2000 anos atrás, quando finalmente ele pôde voltar a habitar no homem, coisa que não acontecia desde o jardim de delícias. Quando ele pôde voltar a habitar no homem, ele deu o mapeamento do céu para o homem. Por isso que Deus te dá sonhos, amém? Sabe aqueles que falam assim, meu Deus, eu deito, durmo igual uma pedra, nunca lembro o que eu sonhei. Até esses podem ter sonhos de Deus, aleluia. Sabe aqueles que falam, pastor, eu não sei, meu negócio é mais preto no branco mesmo, eu acho que eu sou mais ligado ao ministério de mestre, entendeu? Eu gosto de sentar, destrinchar, ler mesmo e explicar tudo bonitinho. Que glória a Deus, irmão, nós precisamos dos mestres, amém? Que bom que você é assim, mas você também pode ter revelação e profecia. O teu ensino pode se tornar um ensino profético, porque quando o Espírito Santo começou a mexer na igreja, ele começou esse processo revolucionário lá atrás. Ele deu o mapeamento do céu, ele deu revelações do céu, ele descortinou realidade celestial. Irmãos, quando Jesus realizava sinais, quando ele realizava milagres, ele fazia isso porque ele estava dizendo, é desse lugar que eu vim. Você está me entendendo? Ele dizia assim, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, pelo menos acreditem no que eu estou fazendo, porque eu represento o meu Pai. Quando você lê o Evangelho de João, você entende que Jesus, ele procurava sempre uma conexão forte com o céu, porque o que ele via o papai se fazer através do Espírito Santo, o que ele via o pai fazer, ele fazia. Apesar de Deus Pai estar assentado no seu trono, ele também se movimenta, porque Deus é Espírito, irmãos.
Então Jesus esperava a movimentação do seu Pai, a sinalização do seu Pai. Por isso que ele era sujeito à vontade do seu Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Você está me entendendo? O tempo todo, tudo que ele realizava, revelava o lugar de onde ele veio, a sua e a minha origem, e é para lá que o Espírito Santo vai nos levar de volta, e ele nos leva de volta para o seio do seu Pai, para que de volta aqui na terra novamente, nós governemos com Cristo Jesus. O plano de Deus não é pequeno. Quando ele te pede para você se humilhar, quando ele fala assim, cara, você tem que dar outra face. Ele não fala cara, né? Isso é da minha parte. Quando ele fala assim, cara, aí de novo, toma a sua cruz. Seja humilde, né? Às vezes a gente tem dificuldade, meu Deus, mas eu já sofri tanto, ai que coisa, tá aqui em Campo Grande, tá tendo alguns trabalhinhos aí, mas, puxa vida, gente. Ele está olhando lá na frente, quando ele te estabelecer numa posição que ele quer estabelecer. E não são todos que vão ocupar o mesmo lugar, não, sem dúvida não, a Bíblia nos mostra isso. Tinha gente que pediu para se assentar um à direita, um à esquerda do Senhor e tal, aquela coisa toda. Calma aí que isso é a autoridade exclusiva de papai, isso não vai ser revelado agora. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Né? Essa preocupação com a posição nesse sentido humano, a gente tentar aplicar o que a gente tem aqui lá no céu não funciona. Tipo assim, a gente vai tentar entender a autoridade do céu. Aí você fala, é fácil, pastor, eu entendo a hierarquia, eu entendo a autoridade. Tá bom, mas você não entendeu tudo. Porque os anjos não obedecem por estar debaixo de hierarquia. Eles obedecem porque eles sabem quem eles são, e eles sabem a sua função, e eles obedecem. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Esse negócio é doido. Isso aí, meu Deus do céu. Então você não vai obedecer só, eu estou debaixo do meu pastor. Tudo bem, se você gosta desse negócio, eu estou debaixo. Você acha legal essa linguagem, tudo bem, né? Se você tiver um coração bom em relação a essa palavra, tudo bem. Mas entenda só o seguinte, você sabe quem você é, você sabe quem é o seu pastor. Tem gente que não entende a autoridade, irmão, porque não entendeu nem esse princípio. Fica batendo de frente. O Espírito Santo, ele está trabalhando fortemente para nos santificar. Ele está trabalhando fortemente para nos preparar. Ele trabalha assim como aquele eunuco trabalhou com Esther durante um ano inteiro para o encontro com o rei Assuero. As especiarias mais caras e mais tremendas, o óleo mais precioso é essa perfumaria, as melhores roupas, os gestos. Deus está nos preparando para aquele grande dia do encontro, meus irmãos. E a pessoa do eunuco ali, no livro de Esther, é uma representação, pode ser uma representação do Espírito Santo de Deus, preparando a mulher, a futura rainha. Quem é a igreja? Quem é parte da igreja que vai se tornar a noiva de Cristo Jesus? Eu queria convidar você a se levantar. Eu acho que eu sei o que você está tocando aí. Em outro lugar não sabe viver. O que é que nós precisamos, irmãos? O que é que nós estamos procurando? Você veio num culto de domingo, hoje está acontecendo algumas coisas diferentes aqui. Deus me incomodou por algum tempo. Ele me incomodou. O que é que você está procurando? Às vezes não adianta a gente alterar a ordem de um culto. O que é que você está procurando? Quantos aqui, você não precisa sinalizar para mim, mas quantos aqui estão ainda
tentando entender o seu propósito nessa terra. Hoje nós falamos muito aqui sobre sacerdócio, quer dizer, um pouco aqui sobre sacerdócio. Nós falamos um pouco aqui sobre propósito. Mas esse Espírito, queridos, ele não se amolda a nós. Não adianta. É nós que nos amoldamos a Ele. Quando a Bíblia diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo. Ele está dizendo: não tome a forma do mundo, tome a forma da imagem do Filho do Deus vivo. Quando Ele diz para você experimentar qual é a boa, perfeita, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Ele está dizendo: você vai ver a Jesus e a imagem do Papai vai estar no Filho. E esta glória vai te transformar. Porque o que o Espírito precisa é que você se amolde a Ele. Irmãos, eu vou dizer um negócio que tem no meio evangélico. Existe um negócio no meio evangélico: eu vou aceitar Jesus, né? E eu não sou contra você aceitar Jesus. Que bom, eu também aceitei Jesus. Mas na verdade quem te aceita é Ele. Não somos nós que falamos. É o seguinte: Deus, olha aqui minha vida, eu quero fazer isso, isso e isso, agora o Senhor vem e me abençoa. O que nós fazemos é o seguinte: Deus, está vendo a minha vida, eu coloco toda ela no teu altar e eu me derramo, faz o que o Senhor quiser. De verdade, de verdade, de verdade. No começo do culto nós citamos Romanos capítulo 10. E esse é um texto muito usado pelos evangelistas. Se com tua boca tu confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque a boca confessa para a salvação e no coração você crê para a justiça de Deus se fazer realidade. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Meu irmão, mas não é a varinha de condão. Não é você abrir e fazer aquela reza gospel do mantra. É você crer de todo o teu coração. É você ter um desejo que vai suplantar todos os outros desejos. Desejo, pastor, desejo. Pior que mulher grávida. Sabe aquela mulher grávida que acorda de madrugada? Não sei quem passou por isso. E ela quer comer um negócio que não tem em casa. Então é um desejo único. Único. CDs foram gravados com esse título. Existem irmãos que entendem isso. O meu desejo, eles só conseguem olhar para Jesus. Hoje em dia tem uma turma aí que só canta isso, assim, muda um pouco a letra, mas a ideia é essa: eu quero o Senhor, eu vou queimar e tal. Por quê? Porque há um só desejo. Se com tua boca, irmãos, quando o apóstolo Paulo está falando, com tua boca confessares e em teu coração creres, confessar a Jesus o senhorio, o reinado, o sacerdócio dele, porque o reino de Deus é feito através de sacerdócio. Amém? É desse jeito que Ele quer. Se você não sabe o que é ser um sacerdote, de hoje em diante você não descansa enquanto você não descobrir. O sacerdote traz pessoas para Deus e sabe quem é o Deus que o enviou. Uma boca, aquela boca que fala que Jesus é o Senhor, é uma boca que não tem medo de ser fechada. É uma pessoa que não tem medo de ser degolada. Quando o apóstolo Paulo traz aquele contexto em Romanos, lembre-se, a igreja era perseguida. Nós oramos aqui pela Venezuela. Atualmente é muito difícil ser crente, né? Ser um pastor.
Existe a Coreia do Norte, aonde a igreja é perseguida, você se levantar e dizer publicamente: Jesus Cristo me governa. E aí o que gerava força para esses irmãos darem testemunho a ponto de perder, de serem degolados, a ponto de serem queimados vivos, a ponto de serem lançados para leão comer, a ponto de serem mortos, apedrejados? O que dava força para esses irmãos? Era o Espírito da ressurreição residindo dentro deles e manifestando a glória de Deus. Você quer isso na Bíblia? Estevão, ele era um diácono cheio do Espírito Santo. Ele era diácono, né? Eu falei besteira aqui? Não, né? Obrigado. Cheio do Espírito Santo, um bom testemunho. Quando ele começou a ministrar a palavra de Deus, e gente que está cheia do Espírito Santo, meu irmão, ele vai para a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele lê a Bíblia, mas aí o Espírito Santo vem e começa a dar o caminho dentro da Bíblia para ele. Ele pregou lá do Antigo Testamento e veio entrando para o Novo. E quando ele pregava, era tão forte a pregação daquele menino, daquele homem jovem, era tão forte, tão maravilhosa aquela pregação, que tampava os ouvidos para não ouvir, não quero ouvir, eu não quero ouvir, porque eles não suportavam a santidade de Deus na vida daquele jovem. É isso que acontece, é isso que acontece, é isso que acontece. E quando ele estava proclamando a palavra com autoridade, não como os religiosos, mas com autoridade, assim como o seu mestre Jesus. Quando ele estava fazendo isso, chegou um momento que aquele pessoal não aguentou mais. Eles não aguentavam ouvir falar que Jesus era o Messias, o ungido de Deus, que eles haviam ajudado a matar. Então eles pegam e começam a apedrejar Estevão. E quando eles estão apedrejando Estevão, que estava fazendo o seu papel profético, o seu papel evangelístico e também seu papel sacerdotal, ele estava fazendo mesmo sendo apedrejado. Mesmo sendo apedrejado, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que os céus se abriram. Irmãos, às vezes para o céu se abrir, você vai ter que segurar a posição até o sangue. Até o sangue. E ali os céus se abriram. Se abriram para quem? Para Estevão. Se abriram para quem? Para Estevão. E ele viu Jesus. E como que ele viu Jesus? Descansando. Jesus mandou um anjo para dizer: estou te esperando. Não, Jesus em pé para recebê-lo lá. Cara, se isso não te empolga, se isso não mexe com você, então eu não sei o que mexe.